Olá, pessoal. Estamos iniciando mais uma live da Pública, Central do Servidor. Pública, uma central exclusiva dos servidores públicos. E hoje nós estamos aqui com o presidente da Pública, nós temos o nosso primeiro vice-presidente, João Marcos, o nosso segundo vice-presidente, Hugo, o Vandercy, que é diretor de Relações Internacionais, e a nossa secretária-geral, que é a Silvia. Silvia, está lá no Ceará? Está no Ceará, né, Silvia? Estou sim. Estou aqui na terrinha, mas hoje o céu está desabando por aqui, não vi sol. O João Marcos está lá no Paraná, Curitiba, é isso? Isso mesmo. Vandercy também é lá do Paraná, está lá, não sei se está em Curitiba ou na cidade dele. Hoje estou em Maringá, quase. Maringá? Maringá. Maringá. E o Hugo, que está falhando e caindo o tempo inteiro. Estamos aqui, então, para nós conversarmos hoje sobre um assunto muito importante. A Pública está fazendo parte desde o primeiro momento. É um evento que nós, juntos, estamos passando para o Brasil inteiro. É o Brasil pela democracia, Brasil pela vida. Democracia e vida caminham sempre juntos, não é? Aliás, eu até disse outro dia que a vida plena só existe com democracia. E quando a gente fala em democracia, não é simplesmente uma liberdade de ideias, mas uma democracia onde cada cidadão tem o direito de viver bem, onde a riqueza construída pelo país é uma riqueza que tem que ser dividida entre todos os brasileiros. Mas nós vamos partir primeiro para um vídeo do Brasil pela democracia e Brasil pela vida. E voltamos em seguida na nossa conversa. Raquel vai soltar o vídeo. Estamos de volta. Infelizmente não veio o som do vídeo, mas eu acho que mesmo assim ficou claro o que é a passagem para a democracia. Eu não sei se vocês viveram toda a questão da ditadura, eu vivi esse tempo todo da ditadura, e estou orgulhoso de estar na Praça da Sé quando tínhamos mais de 1 milhão de cidadãos brasileiros pedindo direta já. Infelizmente, esse 1 milhão também não resolveu, porque foi para o Congresso numa votação indireta para presidente. E acabou elegendo Tancredo, que no fim não assumiu, e nós tivemos em seguida o presidente Sarney. Bem, a história do Brasil são de poucos momentos de democracia e muitos momentos de golpe. E nós estamos bastante preocupados com o momento que o Brasil passa hoje. E por isso essa campanha Brasil pela democracia, Brasil pela vida. E eu queria, sobre isso, ouvir primeiro o nosso primeiro vice-presidente, João Marcos, já que ele
vai ter que sair um pouco antes, porque tem outro compromisso. João Marcos, democracia, Brasil pela democracia, Brasil pela vida. Bom, boa noite, Gósio, boa noite a todos os colegas aqui presentes, a quem está nos ouvindo nesse momento. Falar de democracia é falar de algo bom, né? Nós temos visto muito nos últimos dias vários ataques, várias afrontas à democracia. Muitos dizendo, inclusive apontando os defeitos da democracia. Democracia, com todos os seus defeitos, ela é melhor do que qualquer outro sistema de governo. Somente quem passou por um período de ditadura ou por governos de ditadura sabe o que é verdadeiramente um governo autoritário, um governo ditatorial. Eu que, na época do final da ditadura, peguei o final ainda como um adolescente, um jovem, ouvia muito meus pais falando dos problemas enfrentados durante a ditadura. Eu não tenho nenhuma dúvida, e com qualquer problema que nós tenhamos com a democracia, que a democracia brasileira ainda é uma criança, uma jovem, né, um sistema jovem ainda, ele é melhor do que qualquer sistema ditatorial. E aí nós vamos falar de qualquer tipo de ditadura, seja ela de direita, seja ela de esquerda, qualquer sistema autoritário tem a tendência à restrição de direitos, a tirar a liberdade das pessoas, e isso nós não podemos compactuar. Eu acho que a luta nossa tem que ser essa mesmo, a democracia é o caminho, corrigindo todos os rumos que nós possamos tomar errado durante o decorrer, mas o respeito aos poderes, o respeito às instituições organizadas e a participação da sociedade de forma direta nas decisões do nosso país, sempre será a solução e sempre será o melhor caminho. Hugo, democracia, Brasil pela democracia, Brasil pela vida. Presidente, primeiro, boa noite a todos. Eu fico... Peraí que eu estou... Pronto. Defender a democracia e defender a vida teria que ser algo tão óbvio quanto defender a lei da gravidade. Infelizmente, esses momentos que a gente tem vivido têm nos forçado a defender isso. E pelas imagens, desculpa, a gente observa que a democracia não tem cor partidária, não tem paixões. A democracia tem que ser o óbvio. A defesa da democracia, nós vimos lá FHC, Lula, Leonel Brizola, Grande Brizola, Ulisses Guimarães, todos eles em cima de um mesmo palanque, defendendo a democracia. Agora, só não defende a democracia e não defende a vida, só não defende a democracia os autoritários, e só não defende a vida os inconsequentes. Infelizmente, a gente está vendo um misto de autoritarismo e inconsequência na pessoa que deveria ser o maestro da nação. Então, essa preocupação, e isso vem à tona agora, exatamente porque estamos brincando com vidas, o país está brincando com vidas. Eu vi uma fala de um professor, ontem ou anteontem, que ele diz que o Covid é um professor muito cruel, ele ensina matando. Então, vocês me desculpem, é que o Bento está aqui fazendo barulhinho. Então, nós temos aprendido da pior maneira possível. Nós temos aprendido com a morte, que é uma coisa insubstituível. Então, nós temos que estar sempre em frente, presidente. Nós temos que estar com essa bandeira. Eu tenho o maior orgulho de poder contar para o Bento, quando o Bento tiver a idade para entender, de que eu estive do lado certo da luta. E nós estamos do lado certo. Valdeci, Brasil pela democracia, Brasil pela vida. Olá, boa noite a todos que estão nos assistindo. Falar de democracia é muito bom, como disse o João, e é interessante a gente imaginar que estaria, há um tempo atrás, hoje, tendo que falar de democracia e defender a democracia no Brasil, né? Como se não fosse muito recente na história do país a gente ter passado por um momento de ditadura, né? E que não cabe agora avaliar todos os pormenores daquele momento, mas a gente sabe que nenhum país na história moderna que tenha passado por essa forma de governo, ou que esteja passando, está plenamente atendendo os anseios da sua população, do seu povo, por mais rica
por mais rica que seja essa nação, ela não consegue atender as necessidades da sua população. E interessante porque a gente vê as pessoas falando de democracia e se esquecem de lembrar que o Estado, né, as instituições democráticas, da forma como estão postas hoje, elas nasceram de uma necessidade do próprio povo. Né? A própria sociedade cria as necessidades para a instituição de um Estado, para os poderes, né, que são distribuídos, as instituições para atender essa sociedade e o Estado democrático, né, a democracia que proporciona ao povo, à população, o Estado democrático de direito, que é a melhor forma de acesso do povo, tanto a participação na governança do seu país, né, dos seus estados, quanto ao acesso às ações de governo, aos serviços do Estado. Então, eu acho fundamental que a gente possa discutir nesse momento, e eu acho que é importante a gente criar formas de levar ao povo, levar à sociedade esclarecimento em relação à necessidade do Estado democrático de direito, porque as pessoas só vão sentir falta das instituições públicas o dia que ela precisar dessa instituição, o dia que ela for privada da liberdade, o dia que ela tiver um filho seu privado, ou um parente, ou um amigo privado da liberdade e precisar recorrer a um grau, né, do judiciário acima das instâncias menores e não tiver a quem recorrer. Aí ela vai sentir falta da democracia e vai ver que quanto lhe falta de poder, de capacidade de mudar a situação em que ela está naquele momento vivendo. Em 1988, chega a nova Constituição e ficamos com uma frase do saudoso Ulisses Guimarães, a Constituição Cidadã. Realmente, a Constituição de 88 coloca a democracia, a vida e a cidadania de uma forma muito presente, muito forte, em diversos artigos e, inclusive, agora falo especificamente para nós servidores públicos, inclusive lá no artigo 6º da Constituição, quando ele fala dos direitos do cidadão, direitos que só o serviço público faz chegar às mãos do cidadão. Não é? Aliás, a falta do serviço público é o que, de uma forma ou de outra, pode até piorar essa situação pandêmica que o Brasil está vivendo hoje. E, João Marcos, qual é a importância do serviço público na democracia? Gozi, o serviço público sempre foi importante. O grande problema era como a população ter acesso ao serviço público, como a população ter essa consciência da importância do serviço público. Nesse ponto, a pandemia ela serviu para mostrar o quão importante é o Estado e o quão importante é o serviço público. Porque as ações, os grandes atores desse momento são os servidores públicos, que, apesar da pandemia, em muitas das categorias estão aí na frente da batalha, na frente da luta, como os servidores da saúde e outras áreas consideradas essenciais que estão aí à frente dessa luta para combater esse mal. Na verdade, o nome servidor público ele já dá a importância e a dimensão desta categoria de trabalhadores, né? Porque o servidor público é aquele que está ali para servir ao contribuinte, ao efetivo destinatário daquela sua ação, que é o cidadão brasileiro. E como tal, nós, ao mesmo tempo que somos servidores, também somos usuários do serviço público em maior ou menor grau, em determinados momentos, e para determinadas necessidades, nós nos recorremos ao serviço público. Então, a população, os grandes países, os maiores países, os melhores países de uma qualidade de vida maior, são aqueles países que tiveram a capacidade de dotar o serviço público de estrutura,
dotar o serviço público de eficiência, de qualificação do seu pessoal, dos seus servidores, para que a população possa ter de volta aquilo que ela paga em tributos. Nós vemos os países mais desenvolvidos, países de uma maior igualdade social, são aqueles que têm um serviço público de qualidade. Tem boa educação, tem boa segurança, tem boa saúde, ao contrário do nosso país, onde muitas vezes nós vemos os cidadãos obrigados a pagar os seus tributos e às vezes, recorrer à iniciativa privada, pagar 2 vezes pelo mesmo serviço. Mas isso é bom que se diga que não é pelo servidor público, mas às vezes pela falta de estrutura, pela falta de condições de que o serviço público seja melhor prestado ao cidadão brasileiro. Na verdade, o servidor público brasileiro, ele tem muitas vezes desempenhado uma função muito maior do que aquela que o Estado lhe dá de estrutura. Hoje nós temos estados, na grande maioria, melhores desenvolvidos, serviços públicos com maior qualidade, mas a coisa de 10, 15 anos atrás, a estrutura pública ela era muito ruim e o servidor público muitas vezes tinha que, para exercer a sua atividade, levar inclusive insumos de casa. Era comum você ver servidor levando inclusive papel, cartucho de tinta para imprimir as coisas, papel para imprimir, coisas básicas para exercer a sua atividade, você viu o servidor público tendo que levar da sua casa. Hoje isso melhorou, mas isso ainda não é realidade em todas as instâncias, como muitos municípios nós vemos com pouca qualidade da infraestrutura, nós temos ainda muita deficiência nos estados, temos muita deficiência na União, mas o importante é que se diga que sem servidor público e sem o serviço público, a população mais necessitada estaria hoje numa situação de pandemia totalmente desassistida. Hoje nós temos ainda muitas deficiências, mas temos um serviço público sendo prestado para aqueles que mais precisam nesse momento de maior necessidade. Então, o serviço público sempre deve existir, sempre vai existir, e ele está aqui não é para aqueles que não precisam, mas para aquela parcela da população que realmente não tem outra saída se não for o serviço público. Hugo, na nossa democracia, a gente acompanha notícias muito complicadas para dizer que seriam democráticas. Nós estamos vivendo uma pandemia, muitos desempregados, a diminuição salarial dos desempregados, os que estão recebendo R$600 por mês, o que dificilmente dá uma vida digna, mas, ao mesmo tempo, os bancos receberam 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Isto para favorecer a continuidade das pequenas e médias empresas no sentido de dar emprego, que democracia é a possibilidade de você ter o seu emprego, ganhar a sua vida bem. No entanto, o que a gente percebe é que a produção do trabalhador ela serve mais para aqueles que trabalham, vivem do sistema financeiro. Ou seja, nada produz, vivem de renda. E a renda, que é a riqueza do país, deixa de ser entre os brasileiros, entre aqueles que a produziram. Democracia? Presidente, tem o maior economista que está na moda hoje, o Piketty, ele diz uma coisa que era o óbvio, só que ele transformou isso numa linguagem mais acessível para a população, que a diminuição da extrema pobreza, ela só vai acontecer se a riqueza circular. Então, não adianta nós fazer exatamente isso que o governo fez, pegar 1 trilhão e 300 bilhões e colocar na mão de 6, 7, 8 instituições bancárias, enquanto que 200 milhões de pessoas não têm acesso a isso. O que acontece? Quando eu, o João e o Valdeci somos da área de fiscalização e arrecadação. E isso é muito tranquilo, eu não sei por que eles não conseguem observar isso. Na hora que você coloca o dinheiro na mão de alguém que mora numa comunidade, R$100, o que essa pessoa da comunidade vai fazer? Ele vai até o supermercado pagar o mercadinho, correto? Quando ele pagou o mercadinho,
O que aconteceu? Ele gerou para o Estado, imediatamente, na média nacional, R$ 14,40 de imposto, imediatamente. O dono desse mercadinho vai pegar os mesmos R$ 100, eu estou falando da mesma cédula, vai pegar essa cédula e vai pagar o fornecedor dele, o pequeno produtor rural. Gerou mais R$ 14,40. E isso vai, esses R$ 100, ele vai entre 4 meses e meio e 5 meses e meio, ele retornou para o Estado. E continua circulando, ele não para de circular. Isso é geração de riqueza, isso é geração de emprego. Porque quanto mais quem consome é a maior camada da pirâmide social e a que está na base da pirâmide social. Porque e é tão louco isso deles negarem o acesso ao crédito a essas pessoas, negarem o acesso ao dinheiro que daria uma qualidade mínima uma dignidade a essas pessoas, porque eles vão gerar, ao consumir, ele faz com que o comerciante compre mais. O comerciante vai comprar de quem? Do industrial. E vai gerar emprego. É uma cadeia de geração de emprego e renda. Então, o Piketty mostra o que teria que ser o óbvio, o que teria que ser o simples. E nós tentamos complicar o simples. Ao tentar complicar o simples, se complica mais ainda. E quando eu disse isso, além da geração de emprego, eu falei do retorno que o Estado, o município e a União terá com esse dinheiro na base da pirâmide. Isso foi feito por diversas vezes, isso não é segredo para ninguém ao fazer isso. O Eduardo Moreira defende muito bem isso atualmente, e defende de uma forma muito didática. Então, o Eduardo usa, e eu vou me permitir roubar uma fala do Eduardo, que no Brasil acontece o seguinte: nós somos, ao nos depararmos com a revista Exame, com a lista da Forbes, dos 200 bilionários, nós nos achamos como se estivesse torcendo para a seleção brasileira de futebol. E todo mundo achando bom os 200 bilionários. Eles se esquecem que para haver 200 bilionários tem que haver dezenas de milhões de miseráveis. E e o Eduardo explica muito bem isso da seguinte forma: é como se nós morássemos num condomínio e embaixo desse condomínio tivesse um banco de areia. E num domingo qualquer, todos os pais descessem com os filhos para brincar no banco de areia. E um dos pais começa a construir um castelo de 3 metros de altura. O que vai acontecer com a areia? Vai acabar. Nós somos esses sem areia, torcendo para o pai do garoto que construiu o castelo de 3 metros. É uma coisa louca. Nós não temos que pensar isso. Por que a Noruega, um país muito, muito desenvolvido, ela tem 4 bilionários e nós temos 200? Que sentido faz isso? Não faz sentido algum. A concentração de riqueza, quando nós falamos em concentração de riqueza, nós estamos falando em dividir miséria. E dividir miséria dá isso que está acontecendo. O presidente acabou de sancionar a medida provisória que permite a redução de jornada e salário. Ora, permitir redução de jornada e salário, ou ele, sem salário, ele vai consumir como? Onde o empregador, o dono do bar, que está achando bom dividir, do garçom que trabalha com ele, da cozinheira, quem é que vai lá no bar consumir? Ele vai deixar de vender. O prefeito que acha bom isso, o prefeito, eu não sei se as pessoas sabem, mas hoje nós temos 64% dos municípios brasileiros que dependem do servidor público e do aposentado. Quando ele defende a diminuição, o prefeito que defende a diminuição do salário, por exemplo, do servidor e do aposentado, ele está praticando autofagia, porque o município dele vai morrer, literalmente. Então, é uma longa luta, uma longa disputa, que nós temos que começar a disputar, porque a população só ouve um lado, só o lado que tem acesso à mídia, só o lado de quem tem o dinheiro. Nós temos que começar a levar essa mensagem. E a pública tem feito isso muito bem. Então, nós temos que levar e mostrar a importância. O Estado, o João disse muito bem, o Estado só é acessível para essas pessoas através do servidor público. Cada servidor público é uma peça de uma engrenagem. Não existe um menos importante e um mais importante. Não existe. Existem os momentos em que alguns são importantes, como é agora do pessoal da saúde, que está à frente da pandemia, está colocando a sua vida em risco. Mas sempre tem. Eu costumo dizer aqui, João e Valdeci, que nós das Secretarias de Fazenda, nós somos a tomada para ligar na eletricidade. Sem ligar na eletricidade, a máquina não vai funcionar. Então, nós precisamos... Então, cada um tem a sua importância. É uma engrenagem, se tirar uma engrenagem de um relógio, ele para. Relógio parado só acerta 2 vezes no dia.
Valdeci, nós estamos falando aqui de uma destruição de justiça na sociedade, uma má distribuição de recursos na sociedade, uma Constituição que fala do serviço público com uma importância grande, especialmente para esses trabalhadores que são a classe menos favorecida da sociedade. No entanto, vários governos vieram batendo no servidor público o tempo inteiro, e muito mais o atual governo Bolsonaro com o seu ministro Guedes, sempre tentando afastar a população do servidor. De repente, e infelizmente, chega uma pandemia que o cidadão necessita de um hospital público, necessita de um SUS, e lá está o médico do serviço público, a enfermeira do serviço público, as escolas têm as aulas suspensas, os filhos ficam em casa com os pais começam a perceber a falta do professor, que é um servidor público, entre outras tantas funções, inclusive administrativa do servidor público. Você acha que, neste momento, o cidadão começa a perceber melhor a importância do serviço público e do servidor público? Olha, Góes, uma parcela importante da sociedade começou a perceber isso aí. Eu ainda temo que não seja tão abrangente quanto a gente gostaria que fosse, né? Seria interessante que toda a população, toda a sociedade brasileira entendesse a importância do Estado, que o Estado foi criado nasceu justamente da necessidade da população de ter uma estrutura de serviço para organizar o Estado, para organizar o acesso a tudo que é público, que está disponível, que é de necessidade básica da sociedade. O grande problema que nós temos, isso acontece porque o Brasil ele está girando no sentido contrário, é que o Brasil não respeita aquela máxima que diz que quem governa para os mais pobres governa para todos, né? Se o Brasil governasse para quem tem menos condições, que é a maioria, a grande maioria, né, da população brasileira, com certeza todos sairiam ganhando. E isso aí acaba colocando o país num ciclo vicioso, a gente não vai nunca encontrar uma solução, porque a gente vai sempre ficar girando em torno dessa situação. O Brasil não produz, né, o Estado não arrecada, obviamente entra sempre em crises fiscais por falta mais de crescimento econômico e de arrecadação do que por efetivamente gasto público, porque o Brasil gasta pouco em face do que a gente vê nos países mais desenvolvidos, onde nós vemos países com pelo menos o dobro de servidores públicos em relação à população. Tem país que tem o dobro de servidor público por habitante que o Brasil disponibiliza para a sua população. E aí eu digo mais, entrando até já na argumentação dos colegas que me antecederam, a questão da forma como os recursos são disponibilizados no Brasil. Eles vão fazer sempre com que o setor financeiro esteja atendido inicialmente, e que esses recursos nunca chegam ao setor produtivo, gerando empregos, gerando renda para a população, e assim criando esse ciclo virtuoso aí agora, nesse caso, gerando também receitas para que o Estado brasileiro ele consiga o equilíbrio fiscal e cada vez mais disponibilizar recursos para as políticas públicas, para atender a população. A população tem que começar a cobrar e entender isso aí, tem que parar de cair nesse conto da carochinha, que é sempre vendido pelos nossos governantes de plantão, que para justificar a crise fiscal e justificar a destinação de recursos para pagamento de juros de serviço da dívida, economizarem recursos através do enxugamento do Estado. Esse enxugamento do Estado
não é interessante para ninguém, só é para aquelas pessoas que têm interesse no Estado mínimo, porque querem lançar mão dessas prerrogativas do Estado, né, de exercer essas políticas públicas para ter ganho econômico em cima disso aí, para transformar isso em atividade econômica privada. E, obviamente, para que esses recursos estejam disponíveis para que sejam destinados aos bancos. Enquanto o Brasil não mudar a tendência dessa roda, que está girando sempre no sentido contrário, vai ser complicado a gente sair dessa situação. E a gente precisava um pouquinho mais de esclarecimento e um pouquinho mais de envolvimento das pessoas, da sociedade. Às vezes a gente fala assim, não, mas muitas pessoas não têm condições, muitas vezes técnicas ou muitas vezes de conhecimento, para poder entender, para poder analisar isso aí. Mas nós temos muitas pessoas com capacidade, pessoas que estudaram, pessoas com terceiro grau, pessoas que têm condições técnicas de fazer uma análise e não se interessam em entender esse método, essa mecânica da questão econômica e social no nosso país. E nós precisamos que isso aí seja amplamente divulgado para que as pessoas tenham conhecimento de que o serviço público existe para atender a necessidade que a sociedade tem, que a população tem. Gaspar acabou de escrever aqui, não ao Estado mínimo, a população precisa ter o retorno em serviço público de qualidade do que paga em impostos. João Marcos já está quase de saída aí, mas vamos para a última pergunta aí com você, João Marcos. Veja bem, com tudo isso, com uma divisão errada dos recursos do cidadão, com essa discussão entre o cidadão e o servidor público e a prestação do serviço público ao cidadão e a questão do dinheiro que vai aos bancos e não vai para o trabalhador, que agora, na pandemia, está desempregado mais do que nunca. Por que congresso é esse que nós temos hoje? Eu sempre falei muito mal do congresso passado. E quando este congresso renovou em 50%, fiquei com uma pontinha de esperança. Mas que congresso é esse? Estou falando de direita, de centrão, de esquerda, que não vota um imposto para as grandes fortunas, que não vota um imposto para os ganhos de capital. Este Congresso não consegue perceber o que está acontecendo no país? Pois é, Góes. Quando muitas pessoas falam, né, que o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, isso é algo que se vendeu, né, e que todo mundo diz isso. É comum você ver as pessoas falando que o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, quando isso, na verdade, é uma mentira, né? O que nós temos aqui no Brasil é uma carga tributária muito mal distribuída, ou seja, ela incide sobre aquilo que atinge os mais pobres. Nós temos uma alta concentração dos tributos brasileiros no consumo, e quem paga mais no consumo proporcionalmente ao que ganha é a população de menor renda, e uma menor concentração na propriedade e na renda. Nós temos poucos países no mundo que têm o que o Brasil tem, que é não taxar lucros e dividendos. Nós temos vários países do mundo que taxam as grandes fortunas que o Brasil não taxa. Então, esta discussão parece que passa ao largo, né? Porque quem são os grandes financiadores dos nossos políticos são aqueles que têm as grandes rendas. Então, se não houver uma pressão da população, se não houver uma consciência da população e começar a ver e a cobrar daqueles que foram por nós eleitos, para que eles façam essa justiça fiscal, essa justiça social no Brasil, nós vamos continuar vendo por muitas décadas, infelizmente, talvez nossos filhos, nossos netos possam ver uma situação um pouco diferente da nossa. A taxação de lucros e dividendos, ela, em todos os países desenvolvidos do mundo, ela existe. Aqui no Brasil, não. Isso significa que uma pessoa que ganha o salário acima de R$1.000 e poucos, que hoje no Brasil já é taxado de imposto de renda, ela deixa uma parcela para o governo de imposto de renda. Enquanto que o empresário que tire 3 milhões por mês
como lucros e dividendos, ele pega esses 3 milhões limpos, sem nenhum imposto de renda. Veja como é diferente. Se ele disser que tira de prolabore um salário mínimo por mês, sobre esse prolabore ele paga a previdência e sobre esse prolabore ele paga o imposto de renda. Mas ele tira para custear o seu iatinho, seu jatinho e as suas necessidades básicas, ele tira mais seus 3 milhões por mês, isso tudo ele não paga nada. Então isso é muito injusto. Isso é que a população precisa acordar e ver que, na verdade, quem está pagando, quem está financiando o Estado somos nós. Aquele servidor assalariado que tem o tributo retido na fonte, ou aquele de baixa renda que paga os seus tributos de dia, principalmente no consumo. O mesmo tributo que incide no pacote de feijão que o rico compra, incide no pacote de feijão que o pobre compra. Então, o pobre, proporcionalmente, paga uma carga tributária muito superior àquele que o rico paga. Porque esse tem um limite de consumo. A partir de um determinado patamar, aquele dinheiro que ele ganha mais, ele vai para a especulação financeira, ele vai para aquilo que é supérfluo, ele vai para aqueles gastos, para aquelas necessidades que não trazem retorno em termos de imposto e não trazem retorno em termos de economia. É algo que fica para ele apenas, só ele usufrui disso aí. E a população não tem como fugir disso. Tudo que você ganha, como já disse o Hugo na fala dele, quando o pobre ganha R$10, ele vai lá no mercadinho comprar, quando ganha R$100, é lá no mercadinho que ele vai gastar, é lá que ele vai gerar, e ele vai deixar a sua parcela do tributo no consumo sem ter chance de fugir disso aí. Então, é preciso que a população tenha consciência de que o Brasil não tem uma alta carga tributária, tem uma carga tributária dentro da média dos países da OCDE, mas ela é muito mal distribuída. Aqui no Brasil, o pobre paga muito e o rico paga quase nada, para não dizer nada, porque proporcionalmente aquilo que ele ganha é nada. Enquanto não mudarmos isso, não vai mudar o cenário econômico, o cenário brasileiro. Eu só queria deixar, antes de eu sair, que eu tenho um outro compromisso agora, mas eu queria deixar um lembrete para aqueles que defendem o atual sistema, defendem essa quebra, essa ruptura com a democracia, que quebra essa ruptura com as instituições postas aí, defendem fechamento do Congresso, fechamento do Supremo Tribunal Federal, o rompimento, a militarização, a volta das Forças Armadas tomando poder, para que eles lembrem de uma coisa. Hoje eles reclamam que quando a justiça vai lá e toma alguma atitude, diz que eles não podem exceder porque estão cometendo crime. Hoje, ele pode responder porque não se confunde liberdade de expressão com com calúnia, com difamação, com injúria, e cada um tem que responder pelo excesso das suas palavras. Mas se voltar esse sistema, se romper o sistema atual e voltar ao sistema que defendem, o que eles verão é sequer a possibilidade de se expressar como hoje estão se expressando. Hoje, com a capacidade, com a cobrança que ainda temos, de que se respeite os limites de cada um, porque o direito de um termina quando começa o direito do outro, então é necessário que a gente tenha essa limitação e que as instituições funcionem e botem esse freio para que a gente possa ter esse freio de arrumação, nesse excesso que tem. Se romper como se defende que rompa, sequer essa possibilidade de se expressar terão. Aqueles que assim o fizerem vão terminar como muitos brasileiros até hoje. Sequer se sabe onde estão enterrados seus restos mortais, onde muitos pais ainda até hoje choram seus filhos sem sequer ter tido a possibilidade de lhe dar um enterro, porque os seus restos foram jogados só Deus sabe onde. Então, com todos os defeitos, com todas as necessidades de que se arrume o nosso sistema atual, a democracia sempre será o caminho. Então, sempre a democracia e sempre a vida. Um abraço a todos. Muito obrigado, João Marcos, pela sua participação. Sei que você tem outro compromisso agora. Agradeço em nome da Pública, em nome de toda a diretoria, em nome de todos os servidores públicos. Muito obrigado. Um abraço a todos. Valeu. Bem, a Silvia não está conseguindo entrar por problemas de internet e eu vou deixar uma pergunta para os dois, para nós, assim, irmos encerrando a nossa live de hoje. Aí está o coronavírus segurando, atrapalhando, mas teremos o fim do coronavírus. Abrimos um pouco os olhos, acredito, do país que nós estamos vivendo.
da necessidade de uma democracia plena, da necessidade da importância da vida. Termina o coronavírus. O servidor público vai continuar o seu mister, que é servir ao cidadão. Mas, mais do que isso, ele tem que ser atuante na mudança para um Brasil democrático e de respeito à vida. Qual é o caminho? Presidente, me permita fazer um breve comentário antes de responder isso aí. Presidente, no Brasil, a forma com que eles tentam diminuir a imagem do servidor é assustador. E algumas pessoas até sentem falta mesmo e concordam por não chegar e ser atendido imediatamente no maior sistema de saúde do mundo, que é o SUS, porque lá nos Estados Unidos a média para se curar da Covid é de $400 mil. Se nós multiplicarmos isso por 5, nós vamos ver que é algo em torno de R$2 milhões, e lá não existe SUS. Mas eu queria dar um exemplo, fazer um exercício. O que tem em comum Noruega, Dinamarca, Suécia, Finlândia, França? Esses países, a população tem um retorno melhor? Tem, evidentemente. Mas eu vou te dar um número, presidente, que chega a ser assustador. A Noruega, ela tem só 20 vezes mais servidores públicos que o Brasil. Os Estados Unidos, que o pessoal adora usar como exemplo, os neoliberais, adoram usar, tem 10 vezes mais servidores públicos que o Brasil. Então, quando nós temos, num país continental, apenas pouco mais de 1,5% da população brasileira como servidor público, o que nós estamos falando? Nós estamos falando que 1,5 pessoa está responsável por atender 100 pessoas. Ou seja, é quase que impossível. É um trabalho pior que os 12 trabalhos de Hércules, né? Então, nós temos, além deles sucatearem o serviço público, porque aqui nós temos o problema, como bem falou o João, nós não estamos entre os países que mais cobram imposto, não. Das 30 maiores economias, nós estamos em 14º. Né? Existem países que cobram muito mais impostos que a gente. A nossa forma de cobrança é injusta. Mas, então, é que o servidor público não tem esse retorno. Ao não ter esse retorno, ele acha ruim. Bom, e para finalizar, presidente, vai passar. Eu tenho certeza. Vai passar. Vai passar e o que vai ficar, e que nós estamos fazendo isso muito bem, e eu espero que as pessoas não esqueçam, é que quem salvou o seu vizinho, quem salvou o seu filho, quem salvou a sua tia, quem salvou a sua mãe, foi um servidor público, não foi nenhum político. Então, isso que nós temos que mostrar para as pessoas, que quando ele precisa ter uma assistente social do lado, 24 horas por dia, na cama da UTI, uma enfermeira 24 horas por dia na cama da UTI, é uma servidora pública. Quando um assistente social precisa ir numa aldeia indígena, onde a população está infectada com corona, é uma servidora pública, um servidor público que vai fazer essa visita. Então, nós temos que lembrar que quem está à frente disso, perdendo vidas, porque os servidores públicos estão morrendo nessa guerra também, porque a Covid, ela não escolhe classe social, não escolhe nada, ela simplesmente abate. Então, o que nós temos que fazer com que essas pessoas nunca se esqueçam é que quem esteve à frente de verdade da batalha sempre foi e sempre será o servidor público. Wanderson. Muito bem. Nós não temos um caminho único, né, presidente? Eu acho que são vários os caminhos que a gente tem que pavimentar aí para resolver essa situação, mas eu acho que a democracia plena, ela só vai chegar hoje para o cidadão brasileiro com a participação do servidor público. É fundamental que o Brasil, que o Estado brasileiro, que ele esteja consolidado na sua capacidade de fornecer serviço público, de
ter ações que levam soluções, né, à população, à sociedade. Isso só é possível através do serviço público. E a sociedade tem que entender de uma vez por todas e começar a combater essa defesa que é feita em cima do Estado mínimo, né, como solução para se resolver o déficit fiscal no país. E a gente sabe muito bem, como eu disse, que isso aí seria investir num ciclo vicioso e não no ciclo virtuoso que faria com que o Estado brasileiro crescesse e que as pessoas, então, tivessem mais acesso. E a gente vê muito bem que tanto a questão do ataque aos servidores públicos, quanto às instituições públicas, né? Por mais que a gente não tenha um Congresso Nacional que seja aquele ideal do ponto de vista do olhar para a população, do olhar para o eleitor, né? Ainda assim, se não fosse o Congresso Nacional, hoje o povo brasileiro estaria recebendo, a título de auxílio emergencial, R$200 por mês, que era a proposta do governo, era a proposta do ministro da Economia, né, o senhor Paulo Guedes, de somente pagar a título de ajuda, auxílio emergencial, R$200. Então, vejam que aí já a gente vê a diferença de você ter a instituição parlamento para falar pelo povo, falar pela população e defender frente ao governo qual que é a melhor solução para o momento. Então, se a gente analisar que a gente tem que trabalhar é a melhoria dessas instituições, é a melhoria do nosso parlamento, né? É uma ação mais efetiva dos nossos tribunais, né? Mais em favor, né, da população, daquele que precisa, e do investimento público nos servidores, da contratação de servidores públicos na proporção realmente necessária para que a gente atenda essa demanda pública, né? Porque a demanda ela só cresce, a população cresce ano após ano e a demanda cresce junto. E nós não temos um crescimento proporcional de servidores públicos, de estrutura pública para atender essa demanda. Então, se já não era bom, se a gente investe, ao contrário de se investir no serviço público, se a gente retira investimentos, a gente aposta no colapso. Aí mesmo que a sociedade não terá a atenção devida e inclusive em relação ao próprio governo, porque medidas como essa, medidas como redução salarial de servidor público, redução de investimento em ações e políticas sociais, como é o caso do Bolsa Família, como é o caso do auxílio emergencial, isso aí só aumenta a retração da economia. Só aumenta a retração da economia. Isso é ruim para o país, isso é ruim para o próprio Estado brasileiro, né, que vai arrecadar cada vez menos. E a gente vai continuar caminhando para uma crise fiscal ainda maior se a gente não mudar o rumo dessa história. Era esse o recado que eu gostaria de deixar. Essa live foi mais uma live dentro do movimento Brasil pela Democracia, Brasil pela Vida. Aliás, quero aproveitar e colocar que está inscrito lá no nosso estatuto, está destacado no nosso estatuto, que a Pública Central do Servidor é um movimento permanente em defesa da sociedade. Obrigado, Hugo, pela participação. Obrigado, Vandercy, pela participação. Obrigado pelo João Marcos e obrigado pela Silvia, que não conseguiu ficar com a gente em razão de problemas na internet. Uma ótima semana para vocês. Um abraço, gente. Até mais. Um abraço.